Mulheres à Escuta é um podcast com duas psicólogas, amigas de longa data e mães, que se encontram quinzenalmente para conversar sobre o que importa. A psicologia, a parentalidade, a intimidade e o tempo em que vivemos. Este é um podcast original de Maria João Cunhal e Liliana Sequeiros. Novos episódios, às quintas-feiras, quinzenalmente. A música original é do DJ Sério. Bem-vindos ao Mulheres à Escuta. Eu sou a Liliana Sequeiros. Eu sou a Maria João Cunhal. Bem-vindos ao segundo episódio, com o tema principal, a voz que censura. Há uma voz que muitos, e especialmente muitas de nós, conhecemos bem. Esta voz não vem de fora. Está instalada algures entre um pensamento e o seguinte e diz-nos coisas como: fizeste mal. Não sabes o que dizes. Quem és tu sequer para tentares? Com o tempo, esta voz torna-se tão familiar, tão automática, que deixamos de a questionar. É uma presença incessante que aparece quando erramos, quando recusamos, quando não correspondemos, mas que também está presente nos outros momentos. Quando descansamos e nos sentimos em falta por isso, quando recebemos um elogio e não nos revemos, quando tomamos uma decisão, quando ocupamos espaço, até mesmo quando simplesmente existimos, sem estar a corresponder a qualquer expectativa. Pessoalmente, carrego esta voz comigo desde que me lembro, e tal como eu, sei que muitos de vós se vão reconhecer nesta experiência. Hoje falamos sobre este tema, a autocrítica. Normalmente, a voz mais crítica que ouvimos não vem de fora, vem de dentro. Concordas? Olha, sem dúvida, e concordo com a forma como colocas a questão. Acho que este é um dos momentos mais reveladores que acontece em psicoterapia. E é também um dos mais tardios, atenção. As pessoas normalmente chegam ao consultório com uma narrativa muito clara sobre de onde é que vem a crítica. Família, escola, o trabalho. E isso é real, atenção, não é? Não estou a desvalorizar. Claro. Mas há um momento em que percebemos que essa voz já não precisa de ninguém lá fora para se ativar. Já está instalada. Já é automática. Exatamente. E isso é simultaneamente uma descoberta libertadora, mas também assustadora. E porquê que ela é assustadora? Se a voz vem de fora, tu podes distanciar-te dela. Mas se é tua, o desafio é completamente diferente. Não é? E este torna-se então um trabalho muito mais longo. Porquê? Porque não estás só a mudar uma relação externa, na verdade estás a mudar uma relação contigo própria. Aliás, há uma investigadora muito interessante, que é a Dana Jack, que chamou a este fenómeno o autossilenciamento. E isto basicamente é um processo pelo qual as mulheres aprendem a suprimir a sua voz e as suas necessidades para corresponderem ao que se espera delas. O que começa como uma estratégia de adaptação, com o tempo, torna-se tão automático que já nem se reconhece como estratégia. É só a forma como eu sou. Exato. E quantas vezes isso se ouve na forma de sou assim, sou muito autocrítica, e isto é dito como se fosse um traço de personalidade e não uma construção. Mas nós, quando falamos nesse suposto traço de personalidade, normalmente atribuímos-lhe uma conotação negativa. Mas há efetivamente uma diferença entre uma autocrítica saudável e uma autocrítica destrutiva. Onde é que podemos definir essa fronteira? Eu gosto muito dessa pergunta, porque é importante não demonizar toda a autocrítica. Ou seja, há uma função adaptativa na capacidade de nos avaliarmos, nomeadamente ajuda-nos a aprender, a corrigir e a crescer. Claro. Mas esta voz tem características muito específicas, ou seja, é proporcional ao erro, é temporária e não afeta o sentido de valor pessoal. Diz-se, fiz isto mal e não sou isto. Na forma destrutiva da autocrítica já não é assim. Não. A voz que temos cá dentro e que nos vai censurando de forma destrutiva tem uma estrutura completamente diferente. E aí é completamente desproporcional, não é? O erro é pequeno, mas a sentença, esta censura é enorme em proporção, é permanente, ou seja, não passa quando o erro é corrigido. E ainda a acrescentar a estas particularidades, generaliza sempre do comportamento para a identidade.
E é aqui que nós temos uma grande dificuldade depois em desconstruir este processo. Vou-te dar um exemplo. Uma coisa é dizer errei nisto. Certo. Outra coisa é dizer eu sou uma fraude, ou não sou suficiente, ou eu não mereço. Ok? Uhum. Há um investigador britânico que eu gosto em particular, que é o Paul Gilbert, e ele demonstrou algo que eu acho que é clinicamente muito importante, que é a autocrítica crónica ativa os mesmos sistemas neurobiológicos que a ameaça externa, ou seja, estamos a falar do cortisol, a resposta de defesa e o sistema nervoso em alerta. Na verdade, o que isto significa é que uma mulher com uma voz interna muito crítica está literalmente em estado de ameaça permanente, produzido por si própria, contra si própria. Isto precisa de ser dito assim. O corpo não consegue distinguir se a ameaça vem de fora ou de dentro. E é isto que continuamente vai explicar o esgotamento. Ou seja, não estamos só a falar do trabalho, não são só as exigências externas, é também esta guerra interna que consome energia de forma silenciosa e constante. E tu falas das mulheres aqui especificamente porque sabemos que nós internalizamos esta voz crítica de forma mais intensa do que os homens. Porquê? Olha, a resposta curta é porque fomos ensinadas a fazê-lo. Não é biologia, é sim socialização. O que é que isto significa? As raparigas aprendem muito cedo que a aprovação dos outros é um regulador central. Aprendem a monitorizar o efeito que têm nas pessoas à volta, a ajustar o comportamento, a antecipar a desaprovação antes que ela chegue. Isto não é um defeito. É uma resposta inteligente a um ambiente que as recompensa por isso e que as penaliza quando não o fazem. Uma resposta aprendida. Exatamente. A aprovação e a desaprovação tornam-se um regulador central da autoestima feminina de uma forma que não tem equivalente na socialização masculina. Uma investigadora que eu também aprecio, que é a Christine Neff, que é a pessoa que mais sistematicamente estudou a autocompaixão, conseguiu demonstrar em vários estudos que as mulheres têm níveis de autocrítica significativamente mais elevados do que os homens. E que esta diferença não é explicável por fatores de personalidade. Vem então de onde? É a socialização, é o contexto. E em Portugal temos uma camada adicional que não podemos ignorar. E esta é qual? Esta cultura católica que durante séculos associou a virtude feminina ao sacrifício, à abnegação, à supressão das suas próprias necessidades. E em 40 anos de Estado Novo, codificou isso em lei, em escola e em família. A voz que censura as mulheres portuguesas tem uma genealogia muito concreta, não surgiu do nada. Uhum. No reverso da moeda, em contraponto à autocrítica, podemos falar aqui de autocompaixão. O que é que a compaixão tem a ver com isto? A autocompaixão, no sentido técnico que Neff lhe dá, tem 3 componentes maioritários. Vou enumerá-los rapidamente. A bondade para consigo própria, em momentos de sofrimento, o reconhecimento da humanidade partilhada e que o sofrimento e o erro são universais, ou seja, não são falhas individuais. E a atenção plena ao que se está a sentir sem exagerar nem suprimir. Isto parece simples, mas não é. Uhum. E porquê é que é tão difícil a nós mulheres aplicarmos isto a nós próprias? Olha, o que a investigação mostra de forma consistente é que as mulheres têm mais dificuldade que os homens a aplicar este tipo de atenção a si próprias e que essa dificuldade está particularmente associada ao medo de que a autocompaixão seja egoísmo, fraqueza ou conformismo. E esta é uma das tensões que mais me aparece em consulta. As mulheres são frequentemente muito compassivas com os outros, com os filhos, com os amigos, com os colegas e completamente implacáveis consigo próprias. Há quase uma ética do sofrimento próprio, como se merecer descanso ou bondade para consigo fosse um privilégio que ainda não foi conquistado. Há uma confusão cultural profunda entre cuidar de si e ser egoísta. E é essa confusão que não é acidental, é funcional. Uma mulher que se trata bem a si própria é uma mulher que tem limites, que descansa, que diz não. Olha, tradução rápida. Uma mulher que se trata bem a si própria é uma mulher menos disponível para se sacrificar. E isto, culturalmente, ainda é considerado como um problema. Aqui a autocompaixão é quase um ato de resistência, então. E é mesmo. Repara, o que a investigação de Neff mostra é algo que eu considero muito interessante.
que é o quê? Esta autocompaixão não torna as pessoas menos responsáveis nem menos motivadas para melhorar. Pelo contrário. Quando nós nos tratamos com menos hostilidade, temos mais capacidade de olhar honestamente para o que precisa de mudar. Ou seja, a voz que censura não nos torna melhores, torna-nos sim mais pequenas. Há aqui um paradoxo que eu creio que vale a pena nomear. Durante muito tempo, e ainda hoje, em muitos contextos, a autocrítica foi apresentada como uma virtude, não é uma prova que se leva a vida a sério. E a mulher que se critica muito é vista como exigente consigo própria, não é? Como alguém que não se contenta com o medíocre. A mulher que se trata bem, por outro lado, não é? A mulher que descansa, que se recusa a ser a última na fila das suas próprias necessidades e prioridades, é frequentemente vista como alguém que não se esforça o suficiente. E quando eu digo isto, é vista assim por si própria, já para não falar naquilo que pode considerar ser o julgamento exterior. Ora bem, a neurociência mostra-nos exatamente o oposto. Nós sabemos que a autocrítica crónica ativa o sistema de ameaça, não é? E um sistema nervoso, em estado de ameaça permanente, não está em condições de aprender, de crescer e de mudar. Está, assim, naquilo que nós chamamos em condição de sobrevivência. E isto é uma diferença abismal entre estas duas situações. A autocompaixão, pelo contrário, ativa o sistema de cuidado, não é? O mesmo sistema que nos permite estar presentes para os outros. Isto significa, clinicamente falando, é que uma mulher que aprende a tratar-se com compaixão torna-se mais capaz, tem mais recursos disponíveis e tem muito mais clareza sobre o que quer mudar e muito mais energia para o fazer. Trazendo ainda a dimensão relacional, que me parece fundamental no contexto do que temos vindo a conversar, a forma como nos relacionamos connosco próprias é também a forma como ensinamos os outros, sejam os filhos, a família mais alargada, os colegas, a relacionarem-se consigo próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Uma mãe que se trata com hostilidade permanente não está apenas a sofrer em silêncio, está a transmitir o modelo e está a mostrar que isto é normal. E sabemos que as crianças aprendem muito mais pelo que observam do que pelo que lhes dizemos. Portanto, quando falamos de autocompaixão, não estamos a falar de egoísmo nem de complacência. Estamos, sim, a falar de uma condição de possibilidade, não é? Este caminho que tem que ser feito para o bem-estar individual, seja a nível das relações, seja a transmissão para aquilo que sabemos ser um modelo diferente necessário às gerações seguintes. Então, mas se esta voz foi construída e está já instalada, como é que reconhecemos o momento em que ela fala mais alto que nós? É exatamente isso. Quando a voz já está muito instalada, ela não tem peso, já não se distingue do pensamento próprio. Repara, uma das coisas que fazemos em terapia é precisamente dar-lhe corpo. Perguntar, isto és tu a pensar ou é a voz que censura a falar? E muitas vezes a pessoa fica em silêncio porque nunca tinha sentido a diferença. Por vezes até diria que mesmo que não estejamos a conseguir fazer esta identificação racionalmente, ainda assim sentimos-la no corpo, certo? Sim, há um momento físico, não é? O corpo sabe antes da mente. Por exemplo, a contração que sentimos no corpo, a respiração que fica mais curta, a sensação de aperto no peito. Quando não correspondemos ou sentimos que não estamos a corresponder ao tal desempenho que a voz definiu. E isto é extremamente importante do ponto de vista clínico. O corpo é frequentemente o primeiro a registar a presença da voz que censura. O que é que isto quer dizer? Antes de haver pensamento consciente, já há resposta somática. Por isso, o trabalho não é só cognitivo, é também escutar o corpo, no sentido de aprender a reconhecer a expressão no próprio corpo destes sintomas. Dito de outra maneira, é aprender a reconhecer no corpo o momento em que a censura se ativou. Mas reconhecer é só o primeiro passo. Reconhecer é só o primeiro passo e reconhecer não é mudar, é o primeiro movimento. Tu não consegues
na verdade, desafiar uma voz que ainda acreditas ser tua. Verdade. Olha, temos aqui esta dimensão política. Quem é que achas que beneficia de uma mulher que se julga a si própria permanentemente? Hum. Esta é talvez a pergunta mais incómoda e a mais importante e que não se faz o suficiente, nem nos consultórios nem no debate público. Verdade. Uma mulher que interiorizou uma censura interna, exigente e implacável, é uma mulher que não precisa de vigilância externa. Vigia-se a si própria, antecipa a crítica antes que ela chegue, ajusta-se antes de ser pedido. Portanto, do ponto de vista do controle social, este é o mecanismo mais eficiente possível. Porquê? Porque não tem custo para quem controla. Aliás, Foucault chamou a isto a sociedade disciplinar. O momento em que o poder deixa de precisar de se exercer de fora para dentro, porque já foi completamente interiorizado. E quando aplicamos isto ao género, e à história das mulheres em particular, o que é que nós vemos? Uma voz que censura não é só um problema psicológico individual, é um mecanismo político. Em que sentido? Vamos ver as coisas nesta perspectiva. Ao manter as mulheres focadas em si próprias como um problema, há um consumo de energia enorme que poderia ser dirigido para outra coisa. E este consumo de energia, nas mulheres, impede a pergunta mais importante. O habitual que se pergunta é: o que é que eu estou a fazer de errado? E aquilo que realmente é fundamental de se questionar será: em que condições estou a viver e o que é que precisa de mudar nessas condições? E isto tem uma consequência que a investigação em psicologia social refere de forma consistente e que se chama precisamente o quê? A individualização do sofrimento coletivo. O que é que isto quer dizer? Ou seja, quando uma mulher acredita que o problema é ela, a sua falta de consistência, a sua incapacidade de gerir melhor o tempo, a sua dificuldade em ser simultaneamente tudo o que se espera que seja, esta mulher deixa de conseguir ver que à sua volta há milhares de mulheres com exatamente o mesmo problema. E quando o sofrimento é vivido como uma falha individual, não gera solidariedade. Não havendo solidariedade, não há organização, não há movimento, ou seja, não há mudança. O que vai acontecer é um aumento desta autocrítica. Eu há bocado falei na Dana Jack, não é? Sobre o autossilenciamento. E quando olhamos para esta parte do que estamos a falar agora, isto é chamado o círculo do silêncio. Este processo, não é? Pelo qual as mulheres internalizam não só as expectativas, mas a culpa por não as conseguir cumprir. E neste movimento em que ficam isoladas, o que era desejável, necessário, era que se conseguissem reconhecer umas nas outras. Aliás, na época de 90, a Sandra Bartley, numa obra que eu acho muito interessante para ser lida e desconstruída, e que se chama Femininity and Domination, aprofunda esta ideia, que é a vigilância do próprio corpo e da própria conduta. Não é? Esta atenção constante ao que se faz, ao que se diz, ao que se sente. Isto é uma forma de controle social e que não precisa de nenhuma polícia para acontecer. O que é que acontece aqui? São as próprias mulheres, não é? Que estão suficientemente convencidas de que o problema são elas. E isto torna particularmente eficaz a estratégia de controlo e é muito complicado de desmontar. Não é? Esta autocrítica não leva para um lugar de reflexão, não é? Onde podemos pensar algo como a sociedade está a fazer esta pressão, isto já está organizado desta forma há muito tempo, mas sim para esta voz, não é? Que diz o quê? Eu devia ser melhor, eu devia ser mais competente. E isto, a uma dada altura, torna-se indistinguível do próprio pensamento. Há qualquer coisa, se pararmos para pensar um pouco, muito reveladora no facto de a palavra censura em Portugal ter uma memória histórica tão concreta, não é? Vamos olhar para aquilo que é chamado o lápis azul do Estado Novo. Portanto, esta censura, esta autocrítica, como instrumento da supressão da voz, as mulheres portuguesas conhecem isto não como uma história política que não lhes seja nada,
mas sim como uma experiência vivida, que foi transmitida de geração em geração. Portanto, esta voz de censura, ela não caiu do céu, ela foi instalada e pode ser desinstalada. E esse é o nosso trabalho. Portanto, a pergunta clínica e política é a mesma, que é a quem serve o facto de esta mulher estar em guerra consigo própria. E hoje ficamos aqui, com esta pergunta partilhada. Mantenham-se connosco para os próximos episódios. Até breve.